encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória de quem? Transforma as brancas nuvens no escuro azul, onde nem sol nem noite existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver. Aleluia. Aleluia. Contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Canta! Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Eu falei que ia contar e ia cantar hoje uma coisa pessoal. E antes de cantar, eu só quero saber se aqui tem, é bem provável que tenha, alguém que se afastou da igreja só para eu me conhecer. Alguém afastado da igreja. Você está afastado? Ô, não brinca. Você está afastado da igreja? Tem mais alguém aqui afastado da igreja? Por algum motivo desviou da igreja? Só para eu lhe conhecer. Faz assim. Só tem um aqui? Tem mais alguém aí? Gente, olha para cá. Como é que eu termino? Só mais, tá? Eu passei um tempo da minha vida que eu acabei virando maquininha de púlpito. E como é isso, Samuel? Virar máquina de púlpito? Eu vou explicar para vocês. Pega o avião, desce no aeroporto, alguém vai pegar a gente, leva para o hotel já diz a hora do culto. E nem todo culto é como aqui, né? Que diz, eu quero vocês de 7 aqui. Na verdade, vamos buscar a gente lá para 8, que é para a gente ser as estrelinhas do culto. Quando o culto está na metade é que a gente é. Para chamar a atenção, chegou o cantor, negócio. E nessa brincadeirinha a gente vem, não sabe nem como é que está o culto, pega o microfone, já sabe os hinos que vai cantar mesmo. Porque tem que cantar para vender. Mas nunca canta nada fora do repertório, nunca canta nada que o Espírito Santo tocar, porque tem lá um negócio lá para vender. E canta e faz os mesmos gestos em todo lugar. É sempre a mesma coisa. Mesmo númerozinho da faixa. Termina, vende, vai embora. No outro dia, a mesma coisa. E todos os dias a mesma coisa. E
quando eu percebi que fazendo isso todo dia, sem orar, sem consagrar, sem ir para a vigília, sem ir para jejum, sem fazer nada, dava certo, aí eu deixei. Parei de orar, parei de ir para a ciclo de oração, parei de ir para a vigília, parei tudo. Meu negócio era cantar. Viaja, sobe, desce, vai, e a agenda é uma bênção, que maravilha. E canta aqui, canta ali, canta lá, e aquela coisa toda. E quando eu pensei que estava tudo bem, porque estava dando certo, o Senhor foi nas portas do convite e fechou. Quando o Senhor fechou as portas do convite, quem tinha agendado cancelou, e quem ia ligar não ligou mais. Aí eu passei 15 dias em casa, um mês. E quando deu um mês, eu colocava o celular em cima da cama com a minha esposa e ficava: toca celular, toca. Eu não era convidado nem para aniversário de boneca, nem para assustado eu era convidado. Passou um mês e meio e eu sem viajar para canto nenhum. Quando deu 2 meses, eu percebi que a casa ia cair. Aí eu dei uma de doido. Coloquei 2 cadeiras dentro do meu quarto, sentei numa. Eu disse: Deus, por favor, senta nessa aqui. Eu preciso conversar com o senhor. Eu preciso saber o que é que está errado. Agora eu só vou começar a orar quando o senhor me dá um sinal que o senhor está nessa cadeira aqui. E fiquei insistindo com Deus: me dê um sinal que eu quero começar a orar. Me deu um sinal, me deu um sinal, me deu um sinal. Eu queria ver Deus pelo menos tremer aquela cadeira, sabe? Mas não aconteceu nada. Passaram-se horas e Deus não me deu sinal nenhum. Aí daqui a pouco eu parei, eu disse: eu estou fazendo negócio de menino. Eu vou parar com esse negócio. Quando eu ia me levantar, eu ouvi a voz de Deus dentro do meu quarto. E aqui fica a dica, para quem nunca ouviu a voz de Deus, é fantástico. O Senhor orador dentro do meu quarto e disse assim: Samuel, quem quer falar com você sou eu. Eu tomei um susto, me encolhi todo, fiquei quieto. Você quer saber o resultado? Tudo que o Senhor me disse, tudo, eu escrevi. E tudo que eu escrevi é exatamente o que eu vou cantar agora.